Nós vamos falar sobre um texto que foi alterado. 1 João 5, 7 e 8. O que chegou em nossa mão está aí na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Diz assim, as traduções mais antigas, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. 3 no céu e 3 na terra. Já por volta de 1600, quase no final de 1700, um grande físico matemático chamado Isaac Newton, ele descobriu, examinando o grego e hebraico, ele era bom nesse idioma, ele descobriu essas alterações e dá até o nome, na época, da pessoa que fez isto. Está na revista. Ele então, além de físico, os historiadores, aquelas pessoas que escreveram sobre ele, ocultaram o lado cristão de Newton, o lado pesquisador de Newton. Então, o que nós conhecemos é o Newton cientista, não é isso? Mas ele descobriu que tinha havido essa alteração. Irmãos, a Bíblia, ela chegou em nossas mãos, ela veio passando por traduções, não é isso? Escritores, escribas, eles escreviam, pegavam uma cópia e ia escrevendo uma nota marginal. Marginal é margem, uma nota na margem. Um dos escribas, escrevendo, fazendo uma cópia, quando ele leu 1 João 5, 7 e 8, então ele escreveu, nós não fazemos isso, quem tem um livro, faz uma setinha, puxa, escreve embaixo. Um escriba pegou uma setinha e escreveu embaixo, porque são 3 que testificam. E ele, para dar embasamento ao que eles acreditavam, ele falou assim, olha, aqui cabe bem, são 3 que testificam, escreveu uma margem, na margem, no céu, escreveu lá embaixo, o Pai, é isso? A Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 concordam num, escreveu embaixo. E 3 são os que testificam, bom, no céu, mas também concorda, na terra. O próximo que pegou aquela tradução e foi fazer uma outra, foi descoberto, porque pegou a anterior com aquela nota na margem e como foi colocado na próxima edição. Então ele acrescentou aquilo e nós recebemos. E 3 são os que testificam no céu. Descobriram isso, Newton descobriu, a partir de 1724, 27 anos depois da sua morte. Então, divulgaram isso, que ele já tinha descoberto isso. E os historiadores, as editoras, que estão produzindo, imprimindo Bíblias, uma das tais, a Sociedade Bíblica do Brasil, soltou uma nota, que também está na revista, e eles falam sobre isto. Eu gostaria de ler uma tradução da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. Muitos de nós temos a Bíblia na linguagem de hoje. Não é isso? O mercado, as livrarias, tem muitas edições da Bíblia na linguagem de hoje.
descobriram e já até tiraram aquelas alterações. Eu vou ler para os irmãos essa tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, na linguagem de hoje. Aquela leitura que eu fiz é a com a alteração, é a que mais nós temos em nossas mãos. Agora, eles já tiraram. Olha o texto no original como era. Já voltaram com o texto original. O original era assim, olha. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Acabou. É só isso que estava no original. Antes daquele escriba, aquele escritor, escrever no rodapé da Bíblia e depois acrescentaram. Então eu vou ler de novo. Como que João escreveu este versículo? Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam, estão de pleno acordo. Agora, a maioria das Bíblias que nós temos em nossas mãos diz assim, olha aí, como nós lemos no início, não é? Porque 3 são os que testificam no céu. Esse no céu não tem. O Pai não tem. A palavra não tem no original. E 3 são os que testificam na terra. Não tem. A importância do que nós estamos trazendo aqui nessa revista, hoje eu digo, é muito mais importante do que Lutero fez. Lutero, ele contestou uma ação, um procedimento da igreja. Um procedimento. A igreja, ele não estava falando que a igreja tinha alterado nenhum versículo da Bíblia. E eu estou falando aqui nessa noite que foi alterado versículos da palavra de Deus, que não pode. Então, o que nós estamos trazendo aqui, eu espero, estou pedindo a Deus que dê asas a essas informações, que possam voar e ir aos lugares mais distantes dessa terra, e que realmente possa mexer com a igreja, mexer com aqueles que acreditam, e depois crescer. Lutero falou, olha, a igreja, o Papa, os bispos, os cardeais, estão dizendo, estão com um documento, que se a pessoa der uma grande soma de dinheiro, e eles anotavam o nome da pessoa e a quantidade, essa pessoa teria um lugar melhor no céu. Eram as indulgências. E Lutero se revoltou contra isso e falou, mas o justo vai viver da fé, não tem como comprar a salvação com dinheiro. E fez então, não é isso? Aquela grande cisma, aquela separação, aí então, os que não concordavam, protestaram, foram chamados de protestantes. Eu não sei qual nome nos darão, mas também nós fazemos um protesto aqui contra aquelas alterações. Então, já tiraram, a Sociedade Bíblica do Brasil já tirou. Mas eu tenho uma outra Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, que ela é de uma editora católica. Ela também tirou. Aqueles que providenciaram a alteração também tiraram. Vou ler. Faço questão de ler. Essa Bíblia realmente ela trouxe à tona aí essa discussão. Irmãos, não tem nenhuma sociedade bíblica no mundo que tem os documentos que o Vaticano tem. Os originais, as primeiras cópias da Bíblia estão com eles. Se eles tiraram, quem é? Eu quero ver qual pastor que vai chegar perto de mim para contestar isso. Porque o pastor não tem o original. É o que está por aí vendendo é que ele compra. Alterado ou não é que ele compra. E alterado é que ele prega. Aqueles que detêm toda
todo esse acervo literário, todas essas escrituras, as mais antigas, estão tirando. Então, olha o que essa Bíblia católica escreveu também. Eu vou ler. Diz assim, o versículo 7 que nós lemos na Sociedade Bíblica do Brasil. Agora estou lendo uma Bíblia católica. Porque 3 são as testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão com o mesmo fim. Concordam? Então, não tem 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra. Aquilo foi acrescido, tiraram. Então, irmãos, nós estamos trazendo realmente para os irmãos essa informação, que até então nós estamos usando Bíblias ainda com aquele versículo alterado. Eu peço aos irmãos, procure uma tradução que não tenha mais aquele versículo alterado. Porque quando você mandar ler, você vai mandar ler aquele versículo alterado. Quando você for ler aquele versículo, você vai ler aquele versículo alterado. Vamos ler o versículo como ele estava no original. Então nós vamos ter que começar a procurar edições que realmente não tenham essas alterações. Vamos começar a mudar. Há uma necessidade urgente e grande, muito grande, porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem uma senhora que ela saiu da igreja uma certa vez porque alguém mostrou esse 1 João 5, 7, 8 para ela. Ela foi ensinada que só tem um. Mas uma pessoa chegou para ela e falou assim: olha aqui, mas aqui fala que são 3 no céu. E aqui também fala que são 3 na terra. Aquilo mexeu com a fé dela e ela abandonou a igreja por causa disso. E passou a acreditar em algo que não era original. João não escreveu aquilo. Foi escrito depois do século XII. Por mais de 1000 anos prevaleceu a verdade. Mas alguém foi lá e acrescentou de qualquer forma. Então, nós temos uma responsabilidade hoje. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao conhecer a verdade, irmãos, nada mais de mentira. É só a verdade, é só a verdade, é só a verdade. Aqui nessa revista, nós trazemos aqui uma afirmação. Se houvesse uma trindade, Jesus a teria confirmado. Sabe por quê? É porque chegou um discípulo, Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E desde agora vocês o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Era a oportunidade então de Jesus revelar, porque Filipe não conhecia o Pai. E Jesus falou: vocês o conhecem e têm visto. Filipe, com toda a sinceridade, falou: mostra-nos o Pai, e acaba a conversa, e basta. E Jesus então respondeu a Filipe: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então era a hora de Jesus revelar, mas aí ele fala que ele é o Pai. Olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nós estamos falando isso nessa revista. Então, se houvesse, era a oportunidade para Jesus revelar. E ele mostrou para ele: olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E João 10:30, ele já tinha revelado isso para os discípulos.
Numa frasezinha pequena ele falou assim: eu e o Pai somos, não é 2, e nem 3, 1. Então outra vez Jesus se revela como único, e falou que não tinha 2. E lá na frente, quando Filipe o interroga, ele fala: olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. As obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E João falou: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios 5,19, ele falou assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não com o outro, mas consigo mesmo. Então nós estamos trazendo essa verdade que eu acredito que vai mudar a história da igreja. Todos aqueles que têm vontade de conhecer a verdade e firmar-se na verdade, essa revista vai auxiliar, e muito. Eu falei para os irmãos, nós vamos ver um antes e um depois, quando as pessoas começarem a meditar no que essa revista traz e examinar as Escrituras. Através das leituras, Deus há de fazer uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas.